A audiência pública debate saúde mental no serviço público. Novos vereadores jovens tomam posse em solenidade cheia de emoção. Essas e outras notícias você confere agora no Jornal da Cidade, que está começando. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o Jornal da Cidade, que destaca notícias sobre o Poder Legislativo e o município. Participe deste noticiário e faça contato por meio das nossas redes sociais. A audiência pública discutiu a saúde mental no serviço público e debateu novas diretrizes para evitar o adoecimento de servidores. Pressão por produtividade em contexto de escassez, assédio moral, invisibilidade do sofrimento psíquico dos servidores, precarização. O adoecimento no serviço público foi o tema que levou dezenas de pessoas ao plenário da Câmara, proposta pelo vereador Caio Valassi. Vivemos um momento em que a sociedade se acostumou a ver o estresse e a ansiedade como parte do trabalho. Muitos de nós aceitamos a sobrecarga como um sinal de dedicação e a pressão como algo inevitável. Mas essa naturalização tem um custo altíssimo, não apenas para a vida de cada um dos servidores, mas para a eficiência de toda a nossa administração pública. A psicóloga Ana Cecília Morim palestrou sobre saúde mental do servidor. Abordou conceitos como a norma regulamentadora 01, que exigirá, a partir de maio de 2026, que instituições avaliem e gerenciem os riscos psicossociais dos trabalhadores. Ana Cecília reforça que o adoecimento mental tem afastado mais servidores do que problemas físicos em Minas Gerais e que, segundo a Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 5 servidores da saúde apresenta sintomas de ansiedade ou depressão. O sistema hoje de trabalho, que gera sobrecarga, assédios e outros fatores que impactam diretamente na saúde mental estão afetando a todos, Depois da pandemia, então, a gente viu que os números aumentaram de uma forma absurda, Então está todo mundo realmente adoecido. Então, para além de pensar as políticas de saúde mental, a gente precisa repensar os processos de trabalho que levam a esse adoecimento. E o que pode ser feito a partir daqui, Acredito que a partir daqui a gente precisa pensar uma política municipal, de apoio a esses servidores, de monitoramento desses fatores de adoecimento, e também fortalecer essa recuperação. A audiência pública ouviu então aqueles que lidam com o problema. Diversos servidores e sociedade civil se pronunciaram denunciando situações e reforçando o receio de retaliações. Muitas vezes sentimos caladas. Essas emoções são contidas em lágrimas escondidas, em silêncios forçados, porque não temos espaço e nem voz para expressar o peso que carregamos. Além disso, vivemos diariamente sobre cobranças excessivas, retaliações e até perseguições que transformam o ambiente de trabalho, que deveria ser acolhedor e colaborativo, em um espaço muitas vezes hostil e adoecedor. Nós sabemos que nas instituições de segurança pública o índice de suicídio é preocupante. Então, nós vamos fazer esse seminário de prevenção ao suicídio, mas nós também atendemos tentantes, as pessoas tentantes. Então, além de promover esse seminário para a prevenção ao suicídio dentro da nossa casa, nós estamos preocupados também em como nós vamos realizar esse atendimento aos tentantes de suicídio, as pessoas que tentam. O técnico de segurança do trabalho do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho denunciou a situação de precariedade onde funciona o SESMIT. João Batista afirmou que é necessário haver mudanças para garantir a segurança e saúde dos servidores. Precisamos com urgência de um SESMIT regulamentado e dimensionado, moderno para atender às mudanças nas legislações, processo de trabalho, ergonomia inovadora e com a NR1, CIPA-A, Comissão Interna de Prevenção de Acidente e Assédio, atenção voltada para a saúde mental, que atenda essa gama de servidores,
muitos adoecidos mentalmente e fisicamente. Precisamos de uma clínica, um serviço médico estruturado. O local de atendimento visitado pelo vereador Caio Valassi não tem bebedouros sequer para atender os servidores. No surto de dengue, chikungunya, covid, servidores ficavam sobre as intempéries, sol e chuva, numa fila na rua, pois sequer o local tem cadeiras suficientes para abrigar os pacientes. Carga horária excessiva e falta de pausas, além da má gestão e o assédio, foram alguns dos pontos destacados pelo secretário de Saúde, que fazem com que haja um maior adoecimento dos trabalhadores. Jean Barrado reconhece que são as práticas de gestão que precisam ser mudadas. E é necessário se dedicar a ouvir o que o servidor tem a dizer. Desde o início da nossa gestão, a gente vem se preocupando cada vez mais com esse diagnóstico, né? E nós começamos com um treinamento e capacitações a respeito das questões do assédio, da comunicação efetiva e a comunicação mais suave, para não falar da comunicação agressiva. E a gente vem em acordo com os demais secretários tentando uma saída para estruturar melhor a questão do SESMIT, que vai fazer uma abordagem mais ampla e mais efetiva no que diz respeito à saúde do trabalhador, mas nós temos na saúde o CEREST, né, que é um Centro de Referência e Vigilância à Saúde do Trabalhador, que lida com a avaliação de todas as causas de adoecimento no ambiente do trabalho, e é importante que os profissionais procurem esse centro de referência para que a gente tenha um diagnóstico melhor. Quando é buscado o CEREST ele avalia os fatores relacionados ao adoecimento. Ele notifica a situação de adoecimento do trabalhador. E com essas informações a gente pode montar um plano melhor de como intervir nos fatores de adoecimento. O presidente da Comissão de Saúde do Servidor, Sérgio, reforçou o trabalho da comissão. A reunião também contou com a participação online da deputada Duda Salabert, dos presidentes do Sindicel e Sindiúti. O proponente da reunião, o vereador Caio Valassi, anunciou os encaminhamentos a partir do resultado desta audiência pública. Agora é trabalhar na regulamentação do SESMIT. E dentro do SESMIT a gente colocar também essa atenção psicossocial oriunda da norma regulamentadora número 1. Isso nós já vamos fazer de pronto, a gente já vem trabalhando nessa pauta há mais de 4 anos. Na gestão passada a gente não logrou êxito exatamente porque nós não tínhamos um ambiente como nós temos hoje, um ambiente do diálogo, um ambiente da sensibilização e do compromisso também que adveio de conferências municipais. A Conferência Municipal de Saúde deliberou sobre a implementação do SESMIT. Ela é a instância maior de deliberação da Política Municipal de Saúde. A tradição nordestina do cordel ganha destaque na 38ª Festa do Folclore de Sete Lagoas. O artista David Abreu apresenta o espetáculo Cordéis e Canções, unindo poesia popular e música. Com uma trajetória de 12 anos dedicados à música em Sete Lagoas, Davi Abreu coleciona experiências que unem talento e identidade cultural. Seu projeto mais recente é o espetáculo Cordéis e Canções. E o projeto Cordéis e Canções ele tem apenas 2 meses, porque foi uma necessidade de atender a uma demanda que precisasse misturar literatura com a música que eu já trabalho, há 12 anos. Trabalho também com essa poesia de cordel, mas não tão explicitamente quanto nesse espetáculo. Então, veio dessa necessidade de expor mesmo a literatura no espetáculo. O espetáculo fez sua estreia em julho, no Palco Sesc, e o artista adianta o que o público pode esperar da apresentação. É o seguinte, o funcionamento. Tem coisas que vocês vão poder responder a partir do momento que eu pergunto a cada estrofe, e também com músicas conhecidas, fora as inéditas que são minhas, e vocês vão poder desfrutar prestando bastante atenção no que é dito em cada poema e em cada música. Segundo o artista, 2 canções da música popular brasileira se destacam como pontos altos da apresentação. Tem 2 músicas que são nacionalmente conhecidas e que são provindas da literatura de cordel. São Beira-Mar, que é do Zé Ramalho, e Mulher Nova, Bonita e Carinhosa, Faz o Homem Gemer Sem Sentir Dor. É o título de cordel, tão grande assim, né?
Essas duas músicas são do Zé Ramalho, A Mulher Nova, com a parceria do Otacílio Batista. São os irmãos do Pajeú que fizeram esse texto, o Zé Ramalho musicou, e também a minha música, que quem me conhece já costuma pedir a música, é A Peleja de Davi contra o Nome Americanizado, que, inclusive, além de música, virou livro de cordel. Ela cresceu e virou livro. Com seu violão em mãos, o artista participa da 38ª Semana do Folclore de Sete Lagoas, levando ao público momentos de arte e tradição. Vou contar a peleja de Davi contra o nome americanizado. Vou contar a peleja de Davi contra o nome americanizado. Venham conhecer a peleja de Davi contra o nome americanizado nesse dia 28 de agosto, aqui no Casarão Joaquim Drummond. É a festa do nosso folclore, gente da nossa gente. Vamos conferir agora como fica a previsão do tempo para amanhã. Sexta-feira deve ter sol, mas com muitas nuvens à tarde e tem previsão de pancadas de chuva à noite. As temperaturas variam entre 16 a mínima e 28 graus, temperatura máxima. Próximo bloco, o Cine Sesc promove sessão para toda a família gratuitamente. E termina no dia 31 de agosto o período para o cadastramento escolar de crianças de 0 a 5 anos. O cadastro pode ser feito pelo site setelagoas.mg.gov.br até o dia 31 e até amanhã, dia 29, nas escolas. Crianças com deficiência e transtornos globais e superdotação terão prioridade no cadastramento, que vai até às 5 da tarde, amanhã nas escolas e na internet até o dia 31 de agosto. E é hoje, a partir das 7 horas da noite, a exibição do filme Paraí, no Sesc Sete Lagoas. A atividade é realizada por meio do Cine Sesc itinerante, que chega ao seu 2º ano e promove gratuitamente uma sessão de filme para toda a família. Você já tinha visto um milho assim, colorido? Nunca. Como que é seu nome? Pará. Pará? Pará é seu nome indígena? É sim. A FEComércio Minas Gerais, por meio do Sesc em Minas, realiza o Cine Sesc itinerante, que chega na sua 2ª edição com o filme Paraí. A obra conta a vida de Pará, uma menina guarani que encontra um milho guarani e decide cultivá-lo. A partir daí, ela começa a questionar seu lugar no mundo. A gente tem essa 2ª sessão que vai trazer um filme chamado Paraí, que fala sobre uma criança indígena que vai atrás da sua história, quer conhecer um pouco mais de onde ela veio, quem ela é, e tudo isso acontece por conta de questões do meio ambiente. Ela acha um milho, que é um milho muito antigo, que pertence às gerações antigas da família dela, e ela planta esse milho e ele começa a florescer, a dar muitos frutos, né, na comunidade que ela vive, e a partir desse contexto, toda a história vai se desenrolando a partir desse aprendizado dela, sobre a comunidade e sobre a própria história dela, né? E se a gente pensa que é uma criança indígena, a gente está pensando necessariamente em questões que estão ligadas ao global, né? Quem são as populações tradicionais que estão nas cidades? Quais são as populações tradicionais que vivem em Sete Lagoas? Como cada pessoa e cada cidade conta a sua própria história. No ano passado, a atividade foi um sucesso, com mais de 200 pessoas presentes. Para a analista de cultura do Sesc Sete Lagoas, Rosa Souza, o projeto viabiliza a democratização do acesso à sétima arte, que muitas vezes fica restrito a cidades maiores e a pessoas com maior poder aquisitivo. Quando a gente pensa numa sessão de cinema gratuita e aberta para toda a população de Sete Lagoas, a gente está pensando sempre que, primeiro, a cidade tem um cinema só, que fica lá no shopping, e é uma entrada que não é gratuita, por exemplo, né? Então, a gente está pensando em acessibilidade, a gente está pensando em conseguir alcançar o maior número de pessoas que não teriam oportunidade de ver um cinema, por exemplo, não conseguindo ir para o shopping. Que outro espaço, né, pode acolher essa pessoa?
No final do filme, é realizada uma roda de conversa com o intuito de debater e refletir sobre a obra apresentada e suas temáticas. Os interessados podem retirar o ingresso no site do Simpla ou no próprio Sesc, na Central de Relacionamento, até às 6h30 da tarde, na Rua Francisco Vicente, número 23. No local estarão recolhendo 1 litro de leite para quem quiser doar voluntariamente para o projeto Mesa Brasil. É uma sessão gratuita, a gente está pedindo uma contribuição voluntária de 1 litro de leite para o projeto Mesa Brasil, que é um projeto do Sesc MG, que também é nacional, né? É o Sesc Brasil, que arrecada alimentos para que eles consigam fazer essa distribuição para as instituições de 7 Lagoas que precisam. Daqui a pouquinho, nova legislatura do Parlamento Jovem empossada em sessão solene aqui na Câmara Municipal. A legislatura 2025-2026 do Parlamento Jovem foi empossada na noite desta quarta-feira em sessão solene. Também foi anunciada a mesa diretora que conduzirá os trabalhos durante o ano. 19 novos rostos na Câmara Municipal. Os vereadores do Parlamento Jovem, legislatura 2025-2026, tomaram posse em uma noite memorável. Pelo menos foi assim para Bernardo Afonso, que perdeu o pai há poucos dias, mas encontrou forças para estar presente em sua posse. É só o começo do nosso mandato, é o começo de tudo, o começo das nossas ideias, o começo de que como vamos tratar esse mandato, de que vamos propor diversas ideias, diversas propostas para justamente melhorar a cidadania sete-lagoana. O meu agradecimento ao Ivan por ter feito 1 minuto de silêncio pelo falecimento do meu pai. Foi um sentimento muito bom. E apesar de estar abalado com a perda, mesmo assim não deixei de presenciar aqui. Pela primeira vez na história, os vereadores do Parlamento Jovem receberam o diploma de eleito do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE. O documento atesta que a candidata e o candidato foram eleitos e estão aptos a tomar posse no cargo. A função da Justiça Eleitoral é aproximar o procedimento de seleção desses jovens o mais próximo possível da seleção dos vereadores titulares e oficiais aqui do município. As eleições ocorreram de forma simultânea em 19 escolas do município e foram realizadas através de captação de votos por meio da urna eletrônica, a urna eletrônica oficial utilizada também nas eleições oficiais. Foram mais de 1.000 jovens que participaram desse processo seletivo e a diplomação é a consagração, é o reconhecimento por parte da Justiça Eleitoral de que as eleições foram limpas, honestas e justas. Após empossar os adolescentes, a mesa diretora foi eleita. Por unanimidade dos vereadores, a chapa Voz da Juventude foi escolhida e é composta por o presidente Gabriel Bonente, primeira vice-presidente Sara Brandão, segunda vice-presidente Luísa Borges, primeira secretária Micaele Lohana e segunda secretária Gabriela Costa. Parafraseando Aristóteles, para sua presidência, Gabriel Bonente espera que seja uma turma unida que pense em prol de 7 Lagoas. Com muito empenho, dedicação e um grande respeito por esta Câmara e pela nossa 7 Lagoas, queremos fazer transformações que vão para diversos âmbitos. Eu acredito que, por ter 19 vereadores, temos 19 perspectivas diferentes. Então, nessas visões de mundos, tem um conceito que se chama dialética, retratado no livro de Aristóteles, que é pela troca de ideia você chega a um resultado. E é isso que pretendemos. Não só ficar atrás das mesas, mas sim ir para a prática. A cada mês que se passará, a cada reunião, pretendemos fazer mais transformações. E que, se Deus quiser, com este grupo unido que estamos hoje, contribuiremos muito para nossas 7 Lagoas. O presidente da Câmara, vereador Ivan Luiz, presidiu a sessão solene. Em seu discurso, o parlamentar parabenizou os novos vereadores e destacou que há muito com o que se aprender com os adolescentes, sobre ideias futuristas e de cunho jovial. Eles são os nossos substitutos, são o futuro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, de toda a nação. A importância é imensurável. Não tem como mensurar a responsabilidade desses jovens.
não só para a Câmara, como também para a cidade de Sete Lagoas. Certamente, eles construirão leis com eficiência e eficácia que atingirão o bem-estar coletivo e difuso. Essa é a responsabilidade do Parlamento Jovem para o biênio 2025-2026. E é claro, nós vereadores e eu como presidente chamo a responsabilidade de ajudá-los no que preciso for. E pelo contrário, como falei, acho que nós estamos aprendendo. A juventude, com o Parlamento Jovem, mentes futuristas, pensam no bem-estar coletivo e difuso. Compareceram também na sessão solene os vereadores Caio Valassi, Heloísa Frois e Theo da Ecoterapia, que parabenizaram os jovens e desejaram sucesso para a nova legislatura. E agora a gente fala de esporte. O Cruzeiro venceu o Galo no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil e está muito perto da classificação. Gabriel Borges está aqui, claro, para falar da gente, comentar com a gente como foi esse jogo, né, Gabriel? Isso aí, Raquel, é um prazer estar aqui novamente. Nos primeiros 90 minutos deu Cruzeiro, né? Então vamos falar um pouco desse jogo aí, quais são as expectativas para o próximo, Vamos lá. Jogando na Arena MRV, o Galo foi superado pelo Cruzeiro por 2-0. No primeiro tempo, as duas equipes tiveram chances de abrir o placar, mas foram para o vestiário sem balançar as redes. No segundo tempo, a equipe do Cruzeiro foi dominante e chegou a marcar 2 vezes. Vamos ver os gols. O primeiro gol do Cruzeiro foi de Fabrício Bruno, que arrancou ali, saiu do meio campo, chegou até um pouco a entrada da grande área e acertou esse belo chute, um chutaço aí, sem chance para o goleiro Everson. E é um gol, né, que a gente pode ver aí que realmente é muito difícil do goleiro pegar, né, porque o cara está muito bem posicionado, o goleiro até tenta ali pular na bola, mas não consegue. No segundo gol, o Wanderson cruzou e aí o Fabrício Bruno deu assistência para o Caio Jorge, que só dominou e no futebol, né, centroavante bom, dá 2 toques na bola, né, domina e chuta. Foi isso que o Caio Jorge fez, a bola veio para ele, do Fabrício Bruno, ele dominou e chutou, fazendo 2-0 para o Cruzeiro. Isso aí no segundo tempo já, a equipe do Cruzeiro no segundo tempo achou esses 2 gols e saiu da Arena MRV com a vitória. O próximo jogo será daqui 2 semanas, no dia 11 de setembro, na quarta-feira, às 7h30 da noite no Mineirão. A Raposa pode perder por até 1 gol de diferença que se classifica. Quem avançar embolsa quase 10 milhões de reais e terá pela frente Atlético Paranaense ou Corinthians. As duas equipes também jogaram ontem e o Corinthians venceu por 1-0 fora de casa e tem vantagem para o jogo da volta. Agora as equipes mudam suas atenções para o Campeonato Brasileiro. O Galo encara o Vitória no Barradão no domingo às 6h30 da noite e busca mudar a situação no Campeonato Nacional. Pela Série A, o time alvinegro está sem vencer há 3 jogos e ocupa a 12ª posição com 24 pontos. De olho no mercado, o Galo oficializou a contratação do zagueiro Juan Tressoldi, que chega por empréstimo de 1 temporada com opção de compra. O jogador pertence ao Sassuolo da Itália. Apesar da chegada, Juan precisará de pelo menos 1 mês para ter ritmo de jogo devido a uma cirurgia no joelho que o jogador fez em julho. Juan foi contratado para suprir a saída de Igor Rabelo, que foi negociado com o Fluminense. Outro jogador que o Galo tem no radar é o lateral Pablo Maffeo. O argentino defende o Mallorca da Espanha e tem propostas também de times ingleses. Segundo os jornais espanhóis, o valor oferecido pelo Galo é muito inferior aos das equipes inglesas e por isso a negociação pode melar. O Cruzeiro irá encarar o São Paulo no sábado às 9h da noite no Mineirão. Em lua de mel com a torcida, a Raposa vive um bom momento com 3 jogos seguidos sem perder e busca aumentar essa invencibilidade contra a equipe paulista. Na Série A, o Cruzeiro é o 3º colocado com 41 pontos, 5 a menos que o líder Flamengo. No mercado, o Cruzeiro acertou a contratação do Luiz Sinisterra e tem mais 2 nomes no radar. O primeiro é o volante Rian Guilherme, do Fortaleza. O jogador estava emprestado à União Leira de Portugal e voltou para o Fortaleza nesta janela. Sem espaço no Leão, o garoto foi negociado com a Raposa, que fechou um contrato de 5 anos. Para fechar a janela, a Raposa tem Arroio, do Besiktas. O equatoriano de 19 anos tem o desejo de voltar para a América do Sul e vê o Cruzeiro com bons olhos. O jogador é visto pela diretoria celeste como um investimento futuro, já que é considerado uma promessa no futebol. Arroio joga pelas pontas e pode ser mais um atacante que atende aos pedidos de Leonardo Jardim. Raquel, por hoje é isso. Muito obrigado. Obrigada, Gabriel. A gente também termina por aqui essa edição do Jornal da Cidade. Voltamos amanhã com outras notícias. Fique conosco na nossa programação. Até amanhã.